A lição de número 8 da Escola Dominical fala sobre Isaac, herdeiro da promessa. Que a paz do Senhor esteja em todos os lares, neste dia 24 de maio de 2026. Isaac, ele representa para nós, no Novo Testamento, o Filho prometido, assim como o Senhor Jesus, no Novo Testamento, foi prometido a nós. E aqui a Bíblia fala que Isaac foi para uma terra chamada Gerar, e havia muita fome em toda aquela região da Palestina, no Oriente Médio, e a tendência era ir para o Egito, onde tinha mais alimentação. Mas Deus disse para Isaac permanecer em Gerar, apesar que tinha muita fome em Gerar, porque assim como ele foi com Abraão, ele seria com Isaac. E Jesus disse que o Deus que nós servimos é o Deus de Abraão, o Deus Pai, é o Deus de Isaac, o Deus Filho, e o Deus de Jacó, que transforma um Jacó em um Israel. É o Espírito Santo que convence, é ele que gera o novo nascimento. E mesmo tendo grande fome naquela região, a Bíblia diz que Deus foi com Isaac, ou seja, teve provisão para ele. Ele foi muito perseguido e os poços que ele cavava na região ou até no deserto, onde quase não tinha água, tinha que ter um conhecimento. Os peregrinos daquela região, se não conhecesse a caminhada do deserto, eles morriam. Então você tinha que ter um conhecimento para saber aonde buscar água, aonde cavar poço. E na medida que Isaac ia abrindo poço para os seus animais, para os seus filhos, netos, os filisteus, liderados por Abimeleque, eles entulhavam o poço de Isaac, perseguiam Isaac. E Jesus disse: bem-aventurado vós, quando vocês forem perseguidos. Não perseguidos por ser atrevido, mas perseguidos por amor ao Evangelho. Jesus falou: vocês serão atribulados, serão perseguidos, levados aos tribunais, mas quando forem, não se preocupe que o Espírito Santo vos dará palavra. E na terra de Gerar, Isaac começa a plantar. Interessante que o seu pai, a Bíblia não nos traz registro que ele tenha plantado, tenha trabalhado com lavouras. Mas pela primeira vez aqui na história dos patriarcas, Isaac começa a plantar e a Bíblia diz que ele colhe 100 vezes mais. E Deus confirma essa promessa na vida dele. Muitas vezes nós queremos ser guiados pelos olhos biológicos, os olhos carnais, da cobiça, da ganância, escolhendo uma terra, uma cidade melhor ou uma igreja maior, mas é a vontade de Deus que vai prevalecer na nossa vida. A moda, a tendência era ir para o Egito, mas Isaac escolheu obedecer e ficar num lugar que não tinha boas notícias. Era um lugar que não estava florescendo, era um lugar que tinha muita fome. Mas Isaac não se precipitou, aprendeu com seu pai a obedecer e esperar em Deus, e Deus confirmou a promessa, abençoando mesmo numa terra escassa de fome, ele foi abençoado em Gerar. Quando Deus está conosco, não é o lugar que conta, o que conta é a presença.
Por isso nós não podemos sair da presença de Deus. Davi disse: não me lance fora da tua presença. E Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. A presença de Deus é a oração, a leitura da Bíblia, o devocional, a sensibilidade espiritual de não se precipitar e ouvir a voz de Deus. E Esaú era um homem pacífico, diferente de Abraão, que teve que fazer guerras com alguns reis. E Isaac, né? Isaac era um homem pacífico. Ele preferiu a diplomacia do que fazer a guerra que o seu pai tinha feito. E esses homens eram homens nômades. Eles estavam sempre viajando de um local para outro, armando e desarmando barracas. E eles eram criadores de ovelhas. E Jesus é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esses homens foram pastores, mas Jesus é o nosso sumo pastor. Esses homens foram cavadores de poço, desbravadores, arrancadores de topo. E Jesus falou para aquela mulher no poço de Jacó: quem beber deste poço terá sede, mas quem beber da água que eu lhe dar, se fará uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Os filisteus aqui também tentaram tomar a sua esposa, e ele, igual ao seu pai, contou aqui uma meia-verdade, né, sobre a sua esposa. Os homens estavam cobiçando a esposa de Isaac, cobiçando a bênção de Deus sobre a vida de Isaac. Mas Isaac preferiu não guerrear com os filisteus, e no final da lição diz até que ele faz um pacto. E assim como Isaac foi um lavrador, o Senhor Jesus, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim, esse dá muito fruto. Então a inveja contra Isaac da parte dos filisteus também se repete hoje. Muitas vezes vocês são invejados, somos invejados, mas o crente que confia em Deus, ele não tem medo de olho grande, olho gordo, inveja, porque cada um tem aquilo que Deus deu. O que Deus deu, ninguém vai tomar, né? O que você plantou, você vai colher. O conteúdo, a bagagem que você tem de ter estudado a Bíblia, de muitas horas de oração, o que Deus colocou na sua mão, ninguém vai tomar. Então, Isaac foi um exemplo para nós de homem que desbravou, que perseverou, que não mediu as circunstâncias para cavar poço, encontrar água, e por isso ele foi abençoado por Deus. Ele estava debaixo da proteção e Deus foi abençoando Jacó, Isaac. Isaac agiu com paz, com diplomacia, e a Bíblia diz que o evangelho que nós pregamos é o evangelho da paz. Jesus, sempre que chegava, ele dizia: deixo-vos a minha paz vos dou. E Deus apareceu para Isaac, fazendo muitas promessas. Ele teria um filho, que é o filho da promessa, Jacó. E o poço de Berseba fala do poço do juramento, pacto que Deus fez com Isaac. Então nós vimos nessa lição como Abraão e Isaac passaram por muitas provas e Deus foi com eles. Existem provas que nós provocamos. Existem provas que nós não provocamos e passamos. Deus permite, como no caso de Jó, e como daqui na vida de Abraão e de Isaac. Foram provações que Deus permitiu.
mas eles só cresceram nessas